Você aí, apaixonado pela corrida, já sentiu uma dor na lateral, uma dor chata na lateral do joelho durante os seus treinos de corrida? Isso aí provavelmente é uma síndrome da banda iliotibial, muito comum em corredores e em ciclistas também. E é um padrão de dor que incomoda muito, pega principalmente corredores iniciantes, ou seja, se você é iniciante, esse vídeo vai te ajudar muito, principalmente se você já está sentindo essa dor, e eu te prometo que você vai sair desse vídeo rápido e objetivo, sabendo que é essa síndrome, sabendo como tratar, como prevenir, ou seja, como evitar e a hora certa de procurar uma avaliação médica. Primeiro, solta a vinheta. E o que é essa banda iliotibial? A banda iliotibial é como se fosse uma fibra, um tecido que ajuda na estabilização lateral do joelho. Então, quando você está correndo, quando você está se movimentando ou andando de bicicleta, subindo uma escada, o joelho ele é uma articulação que ele precisa de estabilidade para todos os lugares. Então, ele tem estruturas que seguram na posição para não ir para frente, para não ir para trás, para não ir para a lateral e para não ir para dentro, que a gente chama de medial. A banda iliotibial ela é uma estrutura que segura o joelho na lateral, ou seja, na região de fora. E essa estrutura ela sai aqui da região do quadril e ela desce e se insere lá no joelho, na parte de baixo no joelho. Essa banda iliotibial é uma estrutura que tem assim um aspecto próximo de uma parte muscular. Então ele é meio ligamento, meio uma fibra de dentro de um músculo. Esse ligamento que cria esse processo de estabilidade, ele pode se inflamar, principalmente por alterações da biomecânica ou por fraqueza muscular, associado, logicamente, a impacto. A corrida, como a gente sabe, ela traz impacto. E esse impacto pode causar com que essa fibra fique inflamada ou tensionada, e isso vai causar o quê? Dor. Uma dor chata, incômoda, que te atrapalha tanto durante os treinos de corrida quanto no dia a dia. Quando ela está muito inflamada, você vai ficar sentindo ali pela manhã, pela tarde, pela noite, não tem um horário certo que ela vai te incomodar, mesmo sentado ou até andando. Agora que você entendeu o que é a síndrome da banda iliotibial, eu quero trazer para vocês os principais fatores. Eu falei de fortalecimento, de fraqueza muscular e falei também da biomecânica. Mas a gente tem que pensar o seguinte, locais com muita inclinação, você também cria o quê? Muito movimento de sobrecarga. O joelho muito estendido cria uma sobrecarga nos ligamentos laterais e mediais do joelho, associados principalmente à forma da pisada, da forma da sua biomecânica de corrida, isso pode sobrecarregar. Tem alguns tipos de tênis que podem mudar a sua biomecânica, podem fazer com que você possa ter algum estresse mais dentro ou fora do joelho. E principalmente fraqueza muscular, eu bato muito aqui. Se você é corredor, foque comigo, você precisa de fortalecimento. Não necessariamente ganhar músculo, mas fazer com que sua musculatura esteja pronta para o movimento, para o impacto da corrida. E quando a gente fala de fortalecimento, lembrar sempre de glúteos. Glúteos são grandes estabilizadores, então a gente sempre tem que treinar glúteos, quadril, toda a estrutura ali da região anterior e posterior da perna fazem toda a diferença. Então a gente tem que treinar glúteos, quadril, região anterior, posterior, adutora e abdutora das coxas, das pernas. Então você tem que criar um treino de fortalecimento global para fazer com que toda a estabilização aconteça pela quantidade grande de músculos e diminuir mais o impacto sobre as estruturas que são estabilizadoras, que são ligamentos, tendões, fáscias. Essas estruturas elas já fazem o trabalho de estabilizar, mas se você aumenta a sobrecarga porque você está com fraqueza muscular, a chance de você arrumar uma lesão é muito grande e isso acontece muito com a banda iliotibial. E como é que você identifica isso? Uma dor que aparece durante os seus treinos de corrida, sempre na região lateral, como se fosse uma pontada, de uma forma bem específica, parecendo que está entrando alguma coisa, parecendo que está entrando uma agulha, uma faca. Todo movimento que você dá de pisada parece que dá uma entrada naquele joelho. Ela muitas vezes melhora com descanso,
Em casos mais graves, até o descanso vai ser difícil de ir melhorando. Essa é uma dor que principalmente ela está relacionada ao impacto. Então, na grande maioria das vezes, é o ritmo de corrida que vai transmitir maior inflamação. Então, se você para de correr, muitas vezes ela desaparece. Mas se ela já estiver muito inflamada, ela vai continuar ali te incomodando. E por ter relação com o impacto, pelo movimento do ligamento, muitas vezes criando atrito no osso, normalmente ela vai aparecer no processo, normalmente ela vai aparecer no final da corrida, ou do meio para o final, ou quando você está fazendo treinos, muitas vezes descendo, onde você precisa criar mais estabilidade, né? Que as pessoas acham que trazem mais força apenas quando está subindo, mas descer cria muita necessidade de estabilização. Todas as estruturas estão tentando se segurar ali. Então, corrida em descida também causa alterações, principalmente relacionadas a impacto dos estabilizadores, e a banda iliotibial chama muita atenção nesse ponto também. E como normalmente a gente trata essas bandas iliotibiais? Principalmente trazer descanso. Vai ter que diminuir a intensidade e diminuir sua quilometragem, diminuir o volume da corrida. Outro ponto interessante é usar gelo. O gelo ajuda no processo de diminuir a inflamação e dor. Eu sempre falo que nesses quadros mais crônicos, o gelo entra muito bem para reduzir a dor. Então, use gelo de 15 a 20 minutos quantas vezes você achar necessário ou puder durante o dia. Outra coisa, fazer o rolinho, a soltura diminui a sobrecarga muscular e muitas vezes a tensão que está sobre essa banda, né? Então a gente acaba soltando a musculatura, solta também ligamentos e a própria banda iliotibial também relaxa e diminui com a soltura miofacial, utilizando rolinhos ou até massagem. E logicamente, a fisioterapia. A fisioterapia vai fazer toda a diferença, tanto avaliando e indicando o fortalecimento muscular, que depois vai ter que ser ali algo rotineiro, e também na mudança da sua biomecânica, que pode estar causando esse processo de impacto, de sobrecarga sobre essa banda iliotibial. Em situações onde não tem melhora com esses tratamentos, aí sim você pode fazer algum tipo de infiltração direcionada no local onde você tem uma lesão, onde você tem ali uma tensão, um processo inflamatório na banda iliotibial. Mas na maioria das vezes, fazendo o resto, ou seja, fazendo o básico, você consegue tratar. Quando não dá certo, aí tem que procurar um médico do esporte, alguém que tenha a mão com infiltração, alguém que tenha a mão com exames de imagem, fazer ali um procedimento guiado, e ele consegue sim melhorar esse padrão de dor junto com a fisioterapia e o fortalecimento. Eu vou dar algumas dicas práticas aqui de como você prevenir. Então vamos lá, você já entendeu o que é, como identificar, como tratar, e agora o que eu diria até mais importante, como prevenir, como evitar. Dicas práticas. Primeira, correr em ambientes mais planos. Você aplicar essa inclinação de forma progressiva, não começar já correndo em locais inclinados. Como eu falei, é um padrão de lesão muito comum em corredores iniciantes. Então comece em locais mais planos, depois progrida para locais onde você sobe, onde você desce, e aí você vai aplicar seu treino dependendo da planilha de treino que você segue ou de um treino que foi direcionado por um preparador físico. Observe sempre a sua biomecânica, né? Preste atenção se o movimento de corrida seu está causando alguma dor recorrente. Então a biomecânica é extremamente importante associada ao tênis que você está usando. Perceba se você comprou um tênis novo e está achando que tem alguma sobrecarga em alguma estrutura. É muito comum, eu tenho alguns pacientes até que relatam que depois do tênis acabaram se lesionando. Talvez é um quadro multifatorial, outras coisas causaram aquilo, mas sem dúvida nenhuma o tênis também entra na mudança da sua biomecânica. Na maioria das vezes, isso é muito pequeno dentro de um processo de lesão, mas faz parte do nosso objetivo sempre olhar tudo para que você tenha o menor risco de você se machucar. Outro ponto extremamente importante, nutrição, ou seja, a parte de alimentação está encaixada, sua hidratação também encaixada. A gente sabe que uma pessoa que está hipoidratada, não desidratada, ou seja, com menos líquido do que deveria ter, ela tem um movimento de treino diferente, o cansaço ele chega diferente, isso muda o padrão de movimento, isso pode aumentar também o risco de você ter uma lesão. Outra orientação importante, aumentem tanto volume quanto intensidade de forma gradual. Eu sei que muitas vezes vocês conseguem ir mais longe ou conseguem aumentar, ou seja, diminuir o pace, aumentar a intensidade, mas nem sempre fazer isso de forma muito abrupta
vai fazer com que você tenha mais resultados, porque o seu corpo provavelmente ele não vai aguentar. Vocês têm que entender que no movimento de corrida, pensa num carro. Se eu tenho um motor muito forte, mas eu tenho um carro que ele não aguenta esse motor, ou seja, os pneus não aguentam, o carburador não aguenta, a bateria não aguenta, esse carro ele não vai para frente. Ele precisa de uma estrutura toda pronta. Então muitas vezes a sua capacidade cardiorrespiratória é boa, só que sua parte muscular, estrutural, ligamentos, tendões, articulações, elas não estão preparadas ainda para aquele impacto. O contrário também é comum acontecer, mas vocês têm que estruturar as duas coisas de forma gradual, criando adaptação para aí sim você conseguir ir progredindo com segurança e com resultado. Porque melhor você correr 2 meses forte e depois ter que ficar 2, 3, 4 meses tratando, ou você conseguir correr o tempo inteiro progredindo e conseguir correr forte lá na frente, mantendo isso sem se machucar. Essa é a base. Prevenção de lesões é extremamente importante no esporte e na corrida não pode ser diferente. E por último, e eu diria que na minha visão é o mais importante, fortalecimento muscular, principalmente de membros inferiores e de core, que logicamente vão causar o quê? A estabilização do movimento, e corrida é um exercício muito dinâmico, muito bom para a saúde, mas que é necessário fazer ajustes importantes para que você tenha longevidade dentro desse esporte. E fortalecimento principalmente de cadeia de quadris, glúteos e cadeia posterior e anterior de coxa é crucial para você conseguir prevenir lesões e, logicamente, a lesão da síndrome da banda iliotibial. E resumindo, a síndrome da banda iliotibial nada mais é do que um problema ali de sobrecarga nessa banda, que é uma dor em região lateral do seu joelho. Você já entendeu como tratar, como prevenir e como identificar. Na grande maioria das vezes, o fortalecimento, mudança do padrão de corrida e a fisioterapia resolve. Algumas vezes vai acabar precisando ali fazer um procedimento, alguma infiltração para conseguir melhorar o quadro, mas ainda assim o processo de fortalecer faz a diferença toda no desfecho final e também na prevenção dessa lesão tão comum em corredores iniciantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e eu quero saber, você já teve esse problema? Como foi o tratamento? Como foi a sua volta ou a sua progressão dentro da corrida? Deixa aqui embaixo nos comentários e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!